Japão, um país famoso pela combinação única do antigo com o moderno, de megacidades e trens-bala, a artes tradicionais e herança arquitetônica. Mas além dessa imagem conhecida, existe outro Japão. Uma terra de extremos, um país selvagem com ilhas tropicais remotas e litorais impressionantes. E cordilheiras onde neva mais do que em qualquer outro lugar do planeta. Longe do burburinho de Tóquio, são descobertas cidades com culturas próprias, como as curiosas Osaka e Kobe. O antigo reino insular de Okinawa e a tradicional e orgulhosa Nara. Além de vestígios dos eventos mais importantes da história moderna do Japão. O Japão é um arquipélago que abriga diversas sociedades. Que forças unificaram essas ilhas numa única nação? E quais obstáculos elas enfrentaram? O Japão é composto de 4 ilhas principais: Honshu, Hokkaido, Shikoku e Kyushu. Esta jornada aérea começa no extremo sudoeste do Japão, seguindo a série de ilhas Ryukyu até Okinawa. A viagem passará pela grande cidade portuária de Hiroshima e pelas cidades da região de Kansai, como Osaka e Kobe, que se orgulham de suas diferenças em relação à moderna Tóquio. Em seguida, passará pelas florestas de faias de Tohoku, rumo ao noroeste pelo litoral, até chegar a Aomori, antes de cruzar o estreito de Tsugaru, até a cidade portuária de Hakodate, em Hokkaido, a ilha principal mais ao norte. Bem-vindos às Ilhas Yaeyama, a região mais remota do Japão, quase 2.000 quilômetros ao sudoeste de Tóquio. Essas ilhas formam a ponta do sudoeste das ilhas Ryukyu, se estendendo de Kyushu até a ilha de Yonaguni, que fica a 108 quilômetros do litoral de Taiwan. Esta é a cidade de Ishigaki, localizada na ilha de Ishigaki. É o centro político, cultural e econômico das Ilhas Yaeyama. A cidade remonta ao período do reino Ryukyu. Os reis de Ryukyu governaram as ilhas até 1879, quando elas foram oficialmente anexadas ao Japão. A ilha de Ishigaki é famosa por suas praias cristalinas, florestas tropicais exuberantes e corais repletos de vida marinha. A Baía Kabira, no litoral noroeste de Ishigaki, com suas areias brancas e mar turquesa, é especialmente popular entre os turistas. Visitantes se reúnem para viajar de barco pela baía para tentar avistar cardumes de raias. O interior da ilha de Ishigaki é coberto de selvas densas e manguezais. Os manguezais de Ishigaki, às margens do rio Fukido, são quentes o ano todo. Com apenas cerca de 157 hectares, essa floresta abriga mais de 200 espécies de aves
e mais de 60 espécies de crustáceos, como Perioptalmus e caranguejos eremita. A 10 minutos de barca da ilha de Ishigaki, fica a ilha de Taketomi. Cercada de recifes espetaculares, a praia Kondoi é uma das preferidas dos turistas. Mas a ilha de Taketomi nem sempre foi um paraíso tropical. Apesar de ser habitada há mais de 1000 anos, o clima da ilha não servia para o plantio de arroz. Os aldeões partiam do antigo pier oeste da cidade e remavam durante horas para cuidar dos campos de arroz na ilha de Iriomote. Hoje em dia, o pier oeste oferece uma vista espetacular dos recifes de corais e do mar turquesa. Taketomi também abriga uma aldeia típica de Ryukyu. A aldeia, com suas casas de um andar e telhados vermelhos distintos, é cercada por muros de pedra e estradas de areia branca. Na entrada das casas, há estátuas Shissa no formato de leões para afastar os maus espíritos. O estilo de vida tradicional se mantém com o meio de transporte mais popular da aldeia: a charrete puxada por búfalos. A partir do século XIV, o reino Ryukyu exerceu um papel importante na política da Ásia Oriental. Seu poder vinha dos portos, que tiveram um papel crucial nas rotas comerciais da Ásia. O reino insular equilibrava as alianças com seus dois vizinhos mais poderosos, a China e o Japão. Okinawa, a maior das ilhas Ryukyu, continua a negociar sua posição entre duas forças diferentes, o Japão e os Estados Unidos. Okinawa foi o cenário de uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial. A conquista da ilha teve uma grande importância estratégica para os americanos poderem invadir o Japão continental. O farol do Cabo Zampa e o memorial próximo marcam o momento em que os soldados japoneses encorajaram civis a se jogarem do penhasco para não morrerem nas mãos do exército americano. As forças aliadas, lideradas pelos Estados Unidos, tomaram o controle da ilha no dia 23 de junho de 1945. Os americanos administraram a ilha até 1972, quando o arquipélago foi anexado como uma das 47 prefeituras do Japão. Nara, a capital da prefeitura de Okinawa, é o centro político e econômico de Ryukyu há séculos. Atualmente, a ilha abriga quase 30.000 tropas americanas, e boa parte dela permanece sob controle dos Estados Unidos. Até o começo da Era Moderna, Okinawa era o centro das rotas comerciais marítimas do reino Ryukyu. O castelo de Shuri, construído no fim do século XIV, era o palácio oficial dos reis Shō. Ao contrário dos castelos japoneses, o castelo de Shuri foi influenciado pela arquitetura chinesa, com elementos funcionais e decorativos similares aos da Cidade Proibida. Os portões e edifícios são laqueados com tinta vermelha, e as paredes e os telhados são decorados com as mesmas telhas vistas nas casas de Taketomi.
O Salão Oeste foi construído virado na direção da China. Ele contém a Sala do Trono, os aposentos do rei e as áreas cerimoniais. Na fachada oeste do palácio há 2 pilares de dragões de 4 metros feitos de arenito. São os símbolos da família real Shō. Em 1868, Shōtai, o último dos reis Shō, foi deposto pelo governo Meiji e obrigado a sair do castelo Shuri e ir para Tóquio, na ilha principal, onde seus descendentes vivem até hoje como cidadãos comuns. O castelo de Nakagusuko é outra fortaleza de Ryukyu, construída no alto de uma colina de calcário. No século XV, o castelo era o lar de Gozomaru, um nobre cuja lealdade ao primeiro rei de Ryukyu se tornou lendária. Quando Gozomaru foi acusado falsamente de traição, ele se matou no castelo para não ter que enfrentar o próprio rei. Todos os anos, a história da lealdade de Gozomaru é encenada num festival de 2 dias que é realizado no terreno do castelo. Do castelo de Nakijin, era possível ver os navios mercantes entrando no porto de Okinawa. Graças ao comércio, o reino Ryukyu pôde manter sua independência por tanto tempo. A extensão da rede comercial de Ryukyu com o mundo ainda está sendo descoberta por arqueólogos e historiadores. Em 2013, antigas moedas romanas foram escavadas na ilha de Okinawa, nas ruínas do castelo de Katsuren. Foram os primeiros artefatos romanos descobertos no Japão. Okinawa é uma atração turística popular que atrai mais de 6 milhões de visitantes por ano do Japão e do exterior. A recém-construída ponte de 2.000 metros que liga as ilhas de Yagadi e Kouri oferece vistas deslumbrantes do Oceano Verde Esmeralda. Perto dali, o Aquário de Okinawa, que já foi o maior do mundo, é um dos poucos aquários do mundo onde é possível ver tubarões-baleia de perto. Okinawa faz parte de centenas de esforços de conservação para proteger sua rica vida selvagem e seus recifes. A ilha trabalha com o Japão, com os vizinhos asiáticos e com fundações internacionais para manter o seu ecossistema. Esta é a cidade de Hiroshima, capital da prefeitura de Hiroshima. Localizada no delta do rio Ota e fundada ao redor de um castelo no século XVI, Hiroshima se tornou uma importante base política e militar na restauração Meiji em 1868. No coração da cidade fica o Castelo de Hiroshima, construído em 1589 pelo poderoso senhor feudal Mori Terumoto. Durante o reinado, o castelo se tornou o centro econômico da cidade que começava a se desenvolver. Na Segunda Guerra Mundial, o castelo foi utilizado como quartel-general do Segundo Exército Geral para resistir à invasão dos aliados ao Japão. Esse foi um dos motivos para a cidade ser escolhida como alvo do bombardeio atômico de 6 de agosto de 1945.
Ao sul da cidade fica a Baía de Hiroshima, portal de acesso às muitas rotas comerciais que passam pelo mar interior de Seto. Ao noroeste da Baía de Hiroshima fica uma das ilhas mais sagradas do país para a religião shintoísta, Itsukushima, também conhecida como Miyajima, ou Ilha Santuário. No meio da baía está o elemento mais icônico do santuário de Itsukushima, o espetacular portão Torii. O portão simboliza o limiar entre o mundo dos espíritos e o dos humanos, e marca a entrada simbólica ao complexo do santuário de Tsukushima. O complexo foi fundado pelo líder samurai do século XII, Taira no Kiyomori, que esbanjou dinheiro e cuidados na construção do santuário. Construído sobre uma espécie de pier na baía, com a maré alta, o portão parece flutuar na água, separado da ilha sagrada. Elevando-se sobre Tsukushima está o Monte Misen. O monte tem 535 metros de altura e vistas incríveis do mar interior de Seto e da cidade de Hiroshima, e seu cume é acessível pelo teleférico de Miyajima. Os morros ao redor de Hiroshima foram um fator na escolha da cidade como alvo. O exército americano julgou que o tamanho e formato da cidade concentrariam a intensidade da explosão. Às 8h15 do dia 6 de agosto de 1945, a primeira bomba atômica usada em uma guerra foi lançada em Hiroshima por um bombardeiro chamado Enola Gay. Mais de 70 mil pessoas foram mortas pela explosão inicial e mais de 130 mil pelos efeitos do envenenamento radioativo. 60% dos prédios da cidade foram destruídos. O Memorial da Paz de Hiroshima, também conhecido como Cúpula da Bomba Atômica, foi a única estrutura que permaneceu intacta no local. O memorial, o parque e o museu do outro lado do rio preservam a memória dos que perderam a vida na explosão e ensinam aos visitantes os efeitos de uma bomba nuclear. Em maio de 2016, Barack Obama assistiu a uma cerimônia histórica no memorial com o primeiro-ministro Shinzo Abe. Ele foi o primeiro presidente americano atuante a visitar o local. Tanto o museu quanto a cidade de Hiroshima defendem um mundo livre de armas nucleares. Ao sul de Hiroshima, ao longo do litoral do mar interior de Seto, fica a cidade de Kure, um grande porto industrial que abriga o segundo estaleiro mais antigo do Japão. Após o fim da guerra, a indústria naval continuou a prosperar com a construção de navios civis. Atualmente, a cidade de Kure é um importante fornecedor internacional de grandes navios de carga. Também é a base da Força de Autodefesa Marítima do Japão, a JMSDF, fundada em 1954. Com uma frota de 154 navios e 346 aeronaves, ela controla as vias marítimas e patrulha o território do país. A Força de Autodefesa também participa de operações de defesa da paz da ONU. O maior navio de guerra do mundo, o Yamato, foi construído no estaleiro de Kure, que agora abriga o Museu Marítimo de Kure.
Com quase 73 mil toneladas, o Yamato sofreu sua derrocada após ser despachado numa missão para defender o litoral de Okinawa. Ele foi destruído protegendo a ilha. No museu da JMSDF, em Kure, há um submarino desativado, o Akishio, que após o término da Segunda Guerra era enviado em missões para caçar minas. Nele, visitantes podem conhecer a vida a bordo de um submarino. Hoje em dia, Kure também recebe vários festivais anuais. Em julho, o porto de Kure é iluminado por mais de 5.000 fogos de artifício, como parte do Festival de Fogos de Artifício de Kure. Saindo de Kure, a viagem segue para o leste pelo litoral de Himeji. A cidade é famosa por abrigar o castelo de Himeji. Ao contrário de muitos castelos japoneses, o Himeji nunca foi destruído por guerras, terremotos nem incêndios. Ele sobrevive como um dos 12 castelos originais do país. O castelo é considerado o melhor exemplo da arquitetura de castelos japoneses do século XVII. Em 1993, ele se tornou um dos primeiros marcos japoneses a ser reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco. A ponte Akashi Kaikyo é a ponte pêncil mais longa do mundo. Ela é um dos grandes feitos da arquitetura japonesa moderna. Com um total de 3.911 metros, a ponte liga Kobe à ilha Awaji. Ela pode suportar ventos de até 286 km por hora e terremotos de magnitude de até 8,5 na escala Richter. Próximas à parte superior da ponte estão as magníficas Goshikizuka Kofun do século IV. Kofun são tumbas megalíticas espalhadas pelo Japão, construídas para a elite que governou entre o século III e o início do VII. Com 194 metros de comprimento, esta tumba remonta ao final do século IV. Acredita-se que é o local de repouso de um líder de clã que governou a região de Akashi Kaikyo. A travessia da ponte Akashi Kaikyo, saindo da ilha Awaji, leva às principais cidades da região de Kansai, Kobe e Osaka. Kobe é a 6ª maior cidade do Japão. A cidade foi fundada em 1899, mas o porto de Kobe tem importância estratégica para o país há séculos. Este é o American Park, lar da Kobe Port Tower e um memorial para as vítimas do grande terremoto de Hanshin em 1995, em que mais de 4.000 pessoas morreram e mais de 100.000 construções foram completamente destruídas. À noite, a cidade ganha um novo esplendor, pois suas atrações mais famosas são acesas, criando um show de cores espetacular.
local popular para apreciar a vista encantadora é o Harbor Land, um distrito de compras e entretenimento localizado à beira-mar. Em algum dos muitos restaurantes, casais locais e turistas podem observar a Kobe Port Tower e o Museu Marítimo de Kobe iluminados. A iluminação de Kobe à noite é uma tradição que existe desde o terremoto de Hanshin. Após o desastre, o governo italiano doou 200.000 lanternas pintadas à mão para a cidade. Como muitas pessoas ficaram no escuro após o terremoto, sem eletricidade, gás ou até mesmo água, as luzes se tornaram um símbolo de esperança, recuperação e renovação. O Festival de Luzes Kobe Luminaire é realizado em dezembro e atrai milhões de visitantes. Ao leste de Kobe está a cidade de Osaka, capital da prefeitura de Osaka. A segunda cidade do Japão se orgulha de ser diferente das outras cidades do país. Os habitantes de Osaka são considerados mais amistosos e menos sérios que os de Tóquio. Durante o período Edo, Osaka era conhecida como a Cozinha da Nação, porque os mantimentos eram transportados por aqui antes de serem distribuídos pelo país. A reputação permanece até hoje, pois a cidade é considerada a capital da comida do Japão. A maior parte do comércio histórico de Osaka foi centralizada no distrito de Nakanoshima, construído sobre um banco de areia de 3 quilômetros que divide os rios Dojima e Tosabori. Hoje em dia, Nakanoshima mantém o papel de centro administrativo de Osaka. As estações de trem de Osaka e Umeda são os maiores terminais de transporte da cidade. Juntas, elas transportam cerca de 2 milhões de pessoas por dia e mais de 820 milhões de pessoas por ano. 44 das 50 estações de trem mais movimentadas do mundo ficam no Japão. Um dos marcos mais famosos do céu de Osaka é o Umeda Sky Building. Projetado pelo famoso arquiteto Hiroshi Hara, o prédio de 173 metros é formado por 2 torres e são conectadas pelo Floating Garden Observatory, no 39º andar. Osaka também é o lar do maior arranha-céu do Japão, o Abeno Harukas, com impressionantes 300 metros de altura. Além de ser o prédio mais alto do país, o Abeno Harukas também tem a maior loja de departamento do Japão. O símbolo mais famoso de Osaka é a Torre Tsutenkaku,
no distrito de Shinsekai. A torre original foi construída em 1912, inspirada no design de dois marcos franceses, a Torre Eiffel e o Arco do Triunfo. Muito danificada por um incêndio, a torre original foi demolida em 1943, mas foi reconstruída em 1956, agora com 103 metros. A torre se tornou um local adorado pelos moradores e seu subsolo é um polo da agitada cena de humor de Osaka. É à noite que Osaka realmente ganha vida. E o local mais popular para entretenimento é o canal de Dotonbori. Famoso pelos grandes outdoors iluminados e por sua atmosfera excêntrica, o canal de Dotonbori é cheio de restaurantes, teatros e bares de karaokê. Muitos filmes de Hollywood são feitos aqui. Os habitantes de Osaka são conhecidos pela gastronomia, pelo sotaque e pelo humor. Alguns dos comediantes mais famosos do Japão são daqui. Osaka é uma cidade que tem prazer em se destacar, e seus habitantes se orgulham da reputação de serem um pouco diferentes. Ao leste de Osaka está a prefeitura de Nara, lar das coleções mais extraordinárias de Kofun. Aqui, montes no formato de fechaduras dominam a paisagem, cercados por grandes fossos cheios de água. Acredita-se que a imperatriz Jingo, que foi regente do Japão, está enterrada num destes Kofun. A lenda conta que a imperatriz Jingo comandou a conquista da Coreia no início do século III. Em 710, Nara se tornou a primeira capital permanente do Japão. Antes, a capital era trocada após a morte de cada imperador. Mas Nara não permaneceu muito tempo como capital. 70 anos depois, a capital foi movida para o norte, para Nagaoka, numa tentativa de limitar o poder de uma nova força política cuja proliferação e ideologia radical preocupavam os governantes do Japão. Essa força era o budismo, importado da Coreia no século VI como um presente do reino aliado de Kudara. A influência do budismo no Japão começou a se concentrar nos 7 grandes templos de Nara. Um deles era o Kofuku-ji, de 5 andares, que ostenta o segundo pagode mais alto do Japão. Para se afastar da influência desses templos, a capital foi trocada no ano de 784. No breve período em que Nara foi a capital do Japão, o imperador morou no Palácio Heijo. O palácio original era formado por uma grande área fechada que continha vários prédios cerimoniais e administrativos, e um segundo complexo separado para o imperador e suas consortes. Com a mudança de capital, o palácio foi abandonado e algumas de suas partes foram deixadas para trás. O local passou a ser utilizado para a agricultura durante centenas de anos, mas sua localização nunca foi esquecida, pavimentando o caminho para grandes reconstruções no período Meiji. O antigo hall de audiências era o maior prédio do palácio
Ele foi reconstruído em 2010. A história de Nara e das regiões adjacentes é uma história de disputas por poder e identidade no Japão. Já vimos como esses problemas antigos deixaram uma marca no país. Ao sul de Nara está a Península Ki, uma região montanhosa longínqua que abriga uma rede de antigas rotas de peregrinação e maravilhas da natureza. Esta é Fudou Nanai no Taki. Durante centenas de anos, cachoeiras como esta foram utilizadas por peregrinos para a prática do misogi, o ritual de purificação shintoísta em que os fiéis se posicionam sob as águas da cachoeira para lavar a poluição presente no corpo. Com vários córregos, rios e cachoeiras, a região continua a ser um dos locais preferidos dos japoneses para o contato com a natureza. O centro espiritual da Península Ki está localizado no santuário shintoísta de Oyunohara. É aqui que as históricas rotas de peregrinação pela Cordilheira de Ki terminam. A entrada do local é marcada por um impressionante portão tori de 34 metros de altura e 42 metros de largura. É o maior tori do mundo. O que torna a herança religiosa desta região tão única é a forma como as crenças shintoístas e os ensinamentos budistas foram combinados em uma prática harmoniosa. Isso fica evidente nas cataratas de Nachi, onde um templo budista e um santuário shintoísta ocupam o mesmo local e funcionam como uma única instituição religiosa. A cachoeira é o local de um festival anual de 1.700 anos. O Festival do Fogo de Nachi, em que os participantes desfilam pela escada de pedra que leva até a cachoeira, carregando tochas gigantes. No sul da Península Ki está localizada a prefeitura de Wakayama, cujo litoral contém várias curiosidades geológicas. Na ilha Engetsu, localizada além do litoral de Shirahama, há um arco natural criado pela erosão da parede de arenito pelas ondas do mar. Mais ao leste estão as Hashigi-iwa, um misterioso conjunto de 40 pilares de pedra que se estendem por mais de 800 metros. Segundo uma lenda local, as rochas são vestígios de quando Kobo Daishi, o fundador da escola budista Koyasan Shingon, foi desafiado por um demônio a construir uma ponte que atravessasse o mar. Seguindo para o norte de Nara, rumo ao outro lado de Honshu, a viagem chega a Aomori.
10% desta prefeitura foi classificada como Parque Nacional, inclusive o Fujimi Lake Park, onde fica a maior ponte de madeira do Japão. A ponte Tsurunomai foi construída com a valiosa madeira riba e projetada para parecer duas garças voando próximas à superfície da água. A garça é um pássaro venerado no Japão. Dizem que ele representa longevidade e felicidade. Existe uma crença de que a pessoa que cruzar a ponte também terá uma vida longa. Na costa noroeste de Honshu, terremotos criaram gigantescas faixas de pedra na direção do mar. Elas são um lembrete da posição do Japão num instável círculo de fogo do Pacífico, a região com o maior número de terremotos e erupções do planeta. No interior do país, a região de Tohoku abriga a maior floresta de faia virgem da Ásia Oriental. Esta floresta intocada é a última do gênero no Japão. É um exemplo vivo da flora e da fauna que um dia cobriram as colinas e montanhas do norte do Japão. O antílope japonês, o urso negro asiático e mais 87 espécies de aves são alguns dos animais que vivem nesta floresta. Uma das trilhas mais populares da região segue o Juniko, uma série de 12 lagos encantadores espalhados pela floresta. No outono, o clima muda rapidamente de um verão úmido para um inverno gelado, criando uma explosão de tons de laranja, amarelo e vermelho nas florestas do país. As folhas de outono são chamadas de momiji. Assim como fazem com as cerejeiras na primavera, pessoas do país inteiro se reúnem em pontos famosos, como a região de Tohoku, para presenciar o fenômeno. No litoral norte da ilha de Honshu está a importante cidade de Aomori. Com a rápida industrialização do Japão na segunda metade do século XIX, Aomori se tornou importante como um ponto estratégico para ligar a ilha de Honshu com Hokkaido ao norte. As duas ilhas foram ainda mais aproximadas com a construção do túnel Seikan, o segundo maior túnel do mundo. No remoto cabo no nordeste de Honshu, o Japão esconde o local mais impressionante de seu litoral: os penhascos de Hotokegaura. Aqui, formações rochosas que lembram dentes se estendem por 2 quilômetros de costa. A semelhança das rochas com estátuas budistas fez com que elas fossem batizadas com nomes de figuras do budismo.
deixando a ilha de Honshu. Esta viagem atravessa o Estreito de Tsugaru em direção a Hokkaido, a maior prefeitura do Japão e segunda maior ilha do país. Hokkaido, o norte selvagem do Japão, tem história e cultura únicas devido à localização geográfica remota da ilha. Como Okinawa, no sul, Hokkaido teve uma relação difícil com os governantes do Japão. Em meados do século XIX, Hokkaido quase conseguiu a independência do Japão. A breve independência ocorreu por conta da Guerra Boshin, iniciada em 1868, em que o shogunato Tokugawa, que governava o Japão havia mais de 200 anos, enfrentou uma aliança de forças leais ao imperador. As forças do shogunato foram derrotadas e forçadas a fugir para Hokkaido, onde se protegeram no Forte Goryokaku, uma fortaleza no formato de estrela. Em Hokkaido, o shogun anunciou a criação de um novo estado, a República de Ezo. Os partidários do imperador não se intimidaram e invadiram Hokkaido. Foi aqui, no Forte Goryokaku, que as forças do shogunato se defenderam pela última vez antes de se renderem ao exército invasor, encerrando a Guerra Boshin e a breve República de Ezo. A derrota do shogunato Tokugawa marcou o início do período Meiji, em que o Japão deixou de ser uma sociedade feudal isolada e se abriu para o exterior. Novas modas e estilos começaram a surgir devido ao crescente contato com o Ocidente. O antigo salão público de Hakodate é um exemplo das mudanças na arquitetura desse período. Esta mansão foi construída em 1910, numa combinação dos estilos ocidental e japonês. Os arredores da mansão se tornaram uma área popular entre comerciantes que se mudaram para o Japão após o fim da política de isolamento. A influência estrangeira permanece evidente na incrível variedade de estilos arquitetônicos do distrito. Por ficar tão ao norte, o clima de Hokkaido é muito mais frio que o do resto do Japão. O vento gelado que vem da Sibéria torna a ilha um dos locais com maior quantidade de neve do planeta. Ao visitar estas montanhas geladas em 1896, 9 monges franceses fundaram um mosteiro trapista para homens. Atualmente, 40 monges moram no mosteiro. Apesar de estar fechado à visitação, os biscoitos e a manteiga fabricados pelos monges são lembranças populares de Hakodate. Além do catolicismo, o Japão abriga várias religiões. Porém, num passado recente, Hokkaido também foi um local de perseguição religiosa e étnica. Apesar de Hokkaido ser uma prefeitura oficial do Japão, o legado do povo indígena de Hokkaido, os Ainos, permanece vivo. O povo Ainu colonizou a ilha muito antes dos japoneses. Eles viviam de caça e de comércio com a Rússia e com a China. Hokkaido foi anexado oficialmente pelo Japão em 1868 para servir como proteção contra a Rússia ao norte e como fonte de recursos para apoiar o crescimento do Império Japonês. Hoje em dia, os Ainos conseguiram grandes avanços na luta pelo reconhecimento internacional. Eles continuam a lutar por seus direitos e pela consciência de uma sociedade multicultural e multiétnica no Japão.
A cultura do norte do Japão, assim como a das ilhas remotas do sul, revela uma história diversificada e complexa por trás do Japão atual. Essa heterogeneidade é refletida pelo país, nas suas paisagens selvagens, nos locais de culto e na diversidade das ruas urbanas.